Fala, gurizada, seja bem-vindo ao Podfaith Brasil, e hoje nós vamos conversar sobre como saber se tu é escolhido de Deus. Como tu vai saber, como que tu faz pra saber. E aí, Rafael, eu quero saber se eu sou escolhido de Deus e como saber qual área é. Tudo bem, gente? Beijo no coração de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um Podfaith, e hoje estamos aqui reunidos novamente, né? Para nos deleitar sobre as coisas de Deus. E aí, como ter convicção, né, do chamado de Deus, e como diagnosticar, como saber se sou chamado de Deus, e o que é o chamado de Deus, né? Porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar uma coisa da outra. Muito é falado, muito é decantado, muito é dito. Às vezes está no coro, todo mundo fala, mas muitas vezes passa batido. A gente não para sentar e refletir o que é o ser chamado por Deus. E eu vou logo de cara adiantando que todos são chamados por Deus, né? Todos, sem exceção. Todo o homem que nasce, ele é chamado por Deus, né? Mas muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então há uma diferença entre chamado e chamado, ao meu ver. Porque chamado para quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Sou chamado para a salvação? Bom, então todos são chamados. Mas nem todos têm essa sensibilidade de ouvir a voz do bom pastor e se sujeitar à voz de Deus e perpassa para aquele chamamento do Espírito Santo de Deus, convidando o homem ao arrependimento. Nesse sentido, todos são chamados. Agora, uma vez chamado para a salvação, uma vez que eu me coloquei sobre o domínio de Cristo, uma vez que eu me sujeitei ao Espírito Santo, uma vez que eu entendi que sou pecador necessitado de arrependimento, passo então agora a ser ovelha. E em sendo ovelha, Deus também tem um trabalho agrário para mim. Ou seja, Ele nos convidou a ser semeador, Ele nos convidou a ser pescador, Ele nos convidou ao ofício do Evangelho, a ser ganhadores de alma. Então, nesse sentido, há pessoas que vão entrar dentro de uma igreja, vão levantar a sua mão, vão aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, mas nem sempre vão desempenhar um papel eclesiástico, como um pastor, um evangelista, um cantor, né? Então, há uma sutileza de diferença entre um assunto e outro. Ser chamado para a salvação é uma coisa, e ser vocacionado para desempenhar um papel específico, tal como o profeta também, é outra. Então, como ter essa certeza e como ter a convicção? E não é uma coisa que se faz o diagnóstico da noite para o dia. Eu entrar na igreja e já saber o que vou fazer. E nem sempre a bagagem que eu carrego do mundo também vai cooperar para que o chamado de Deus na minha vida seja naquela direção. Por exemplo, é comum se ver pessoas que saem da feitiçaria, que saem do satanismo, que saem de outras religiões, e aí eles passam a trabalhar numa linha muito próxima a isso, né? Com revelações, ou desfazendo trabalhos, enfim. E os exemplos eles podem ir ao infinito, mas nem sempre essa é a métrica. Tem pessoas, por exemplo, que vão chegar na igreja cru, tal como eu. Cheguei cru, muito novo na igreja, e não sabia bulhufas de nada, não me entendia nem na sociedade, quem dirá dentro do escopo, dentro do reino de Deus. Mas a gente então, sendo cru, ainda assim Deus vai nos lapidando. Agora, como ter a certeza? Como saber se sou chamado para algo em Deus? E isso é uma coisa muito pessoal. Só que vai tendo evidências com o passar do tempo. Porque sempre haverão incrédulos. Sempre haverão Abirã, Natã, que vão colocar em xeque o seu chamado, que vão colocar em xeque aquilo que você está dizendo em nome de Deus. Como, por exemplo, Arão. Alguns diziam, não, isso é balela, isso aí é marmelada. É porque ele é irmão de Moisés,
Então, por isso ele está nesse ofício, por isso ele recebeu essa pompa toda de sacerdote, recebeu toda essa característica de sacerdote. Então ele foi questionado, foi colocado em questão o chamado dele. E Moisés disse, não, cara, não é assim, não é por aí, não foi eu que escolhi ele, foi o próprio Deus. Mas ainda assim, eles não ficaram convencidos. E o que foi feito então? Moisés foi diante de Deus, conversou com o pai, e o pai disse para ele, não, coloca a prova. Chama, mas não chama menino na fé. Não chama garotinho. Chama os anciões, chama os cabeça branca, os camaradas que já têm conhecimento. E reuniu ali os anciões e eles disseram, olha, venham todos os anciões e cada um traga o seu bordão, o cajado. E aí nós vamos ver quem é quem e quem Deus chamou de fato. Quem é que tem chamado nesse negócio? Tinha uma pessoa na Bíblia, lá a parte de Jesus, que ele também foi chamado, mas ele negou, né? Vamos entrar nessa parte aí. Mas deixa eu concluir essa parte aqui de Arão. Então Moisés disse, aquele a qual o cajado florir, agora repara uma coisa. Pensa bem, um cajado já há anos, 50, 60 anos sendo usado, um galho seco retorcido sendo usado para equilibrar um velhinho. Foi colocado à prova. Aquele cajado que florir, este é o chamado de Deus. Então aqueles anciões, todos eles foram trazendo os seus cajados e colocando. E foi feito então ali uma prova diante de Deus. E adivinha qual foi o cajado que floriu? Foi o de Arão. Depois de anos, um cajado retorcido, seco, há anos servindo só para amparar um velhinho. Só que ele floriu. Por que o cajado floriu? Porque havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Porque fora Deus que o chamara. Não foi ele que se intrometeu naquilo ali. Não foi ele que disse, não, eu vou ser sacerdote. Pelo contrário, foi o próprio Deus que disse, eu te escolhi. Eu te chamei. Agora, quando Deus escolhe, não é a revelia. E Deus escolhe segundo os seus próprios critérios. Não é os critérios do raí, não é os critérios do pastor, do bispo, de quem quer que seja. Os únicos critérios que Deus usa são os dele. Repara você, Deus chamou Ciro, um homem que nem israelita era, que nem da tribo de Israel era. E disse, esse é o meu servo ungido que eu o chamei para fazer a minha obra. O meu ungido. Chamou ele de meu ungido. Um homem que nem era da nação de Israel. Veja, perceba você. Então os critérios que Deus usa são esses. Agora, este exemplo que tu deu, ele tem muito mais a ver com a aproximação de Jesus. Perceba você. Este jovem, ele vem e diz, olha, desde a minha mocidade eu tenho observado a lei, eu tenho observado tudo que é dito. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus, olhando para ele, o amou, porque viu sinceridade nele. Então Jesus o convida para ser participante de algo mais profundo, como as águas em Ezequiel, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos e águas que dão nos lombos. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus te convidando sempre a entrar para um lugar mais profundo, aonde te tira os pés, aonde te tira toda a tua segurança para andar no caminho de Jesus, para ser só dele e guiado pelo Espírito, para cumprir a vontade e só a vontade de Deus. Veja bem, então o Espírito Santo de Deus está nos chamando sempre para alguma coisa que seja mais profunda, mas nem todos vão desempenhar um papel. Alguns vão ter isto mais rápido, porque já tem uma aptidão, já nasceu para isso. Outros, nem tanto, outros vão ter que desenvolver. Veja Paulo. Paulo, ele vai dizer, eu, quando me converti, não fui para Jerusalém e nem para os que já eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, eu fui para as Arábias e lá fiquei durante 3 anos e meio comparando escritura com escritura. Ficou se alimentando e percebendo as revelações que Deus já havia dado através dos que antes dele já eram profeta e o que Deus tinha feito através do próprio Cristo, do próprio Jesus.
Então, foi rápido em comparação a outros. Agora perceba Davi. Davi tinha um chamado, foi ungido, foi separado para Deus nesse sentido, mas a trajetória de Davi foi uma trajetória muito diferente e muito mais devagar do que a de Paulo. Então, os critérios que Deus usa são os seus próprios. Também, outro critério que se percebe que Deus usa é a urgência do assunto, a necessidade do outro, porque Deus nos chamou como comunidade e não como indivíduos que têm um fim em si mesmo para a salvação. É claro que a salvação ela é individual, ela é em mim e para mim, e quando eu nasço sozinho, e quando eu morro sozinho. Muito embora na maternidade nasçam milhares e dezenas de crianças junto comigo, na mesma hora, no mesmo dia, mas na hora do nascimento ele é individual, ainda que gêmeos. E na hora da morte também, tudo é individual. Por isso a salvação ela é individual, em mim, para mim, com Cristo. Agora, os dons, os talentos e o chamado de Deus na minha vida, eles não são só para mim. Perpassa por mim, faz manutenção em mim, mas ele não tem um fim em mim. Ele tem um fim na comunidade. Por exemplo, qual seria o sentido de alguém que profetiza se profetizasse só para si? Qual seria o sentido disso? Ou qual seria o sentido do dom de cura se fosse para me curar? Perceba você que é para o outro, porque Deus trabalha com um senso de comunidade. Ele próprio é comunitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí nós temos uma comunidade. Agora, voltando ao tema inicial, e a pergunta inicial é: como saber se sou vocacionado? Nesse sentido, há uma convicção de Deus dentro de mim. Há uma convicção, há um pulsar dentro de mim que não me deixa quieto. Há um pulsar de Deus dentro de mim que vai me impelindo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está sempre no outro. Em mim, mas em mim com uma seta, com um link no outro. Agora veja você. Os homens que tinham visto Jesus morrer na cruz do Calvário, eles perceberam Jesus morto, e eles estão no caminho de Emaús e todas as convicções deles caem por terra. Eles estão tristes, eles estão assim arrasados, achando que acabou tudo. O que nós vamos fazer? Eles caminhando para Emaús, Pedro e os outros se organizando para voltar a fazer o que faziam antes. Vamos pescar. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente sempre fez. A gente teve um hiato, a gente teve uma vírgula. Estava muito bom, como diria John Lennon, the dream's over. O sonho acabou. Não. Quando tem Jesus na jogada, o sonho não acaba. Pelo contrário, o sonho só está começando. Eles no caminho de Emaús, quando sentiram a presença daquele que se ajuntou a eles na caminhada, no partir do pão, o próprio mestre disse para eles, fez menção de ir adiante, e eles o convidaram para ficar. E depois desse episódio, que eles entenderam que era o próprio Cristo que comparava a Escritura com a Escritura, mostrando para eles que haveria de acontecer assim, que o Filho do Homem deveria sofrer, e isso nos traz uma alusão de que nós, enquanto chamados por Deus, temos que passar por privações, por dificuldades, passar por dores e por dúvidas. Mas a certeza se achega no nosso coração quando ele parte o pão. Quando ele vai partindo o pão, o nosso coração arde. E um diz para o outro, não era assim quando ele partia o pão? O nosso coração não ardia como brasa viva? Portanto, se a gente quer entender que a gente tem um chamado, aonde está ardendo o teu coração? Teu coração vai arder por alguma coisa. Ele vai arder. Ele vai arder, se não por uma paixonite aguda, por uma menina, por um jovem, seja lá o que for. O coração do homem arde enquanto está vivo. Mas quando o homem está vivo em Deus, o coração do homem arde em Deus. Portanto, há um chamado de Deus dentro do coração daquele homem. Ele
olha para os necessitados, ele olha para as dificuldades, ele olha para aquilo que falta, para as manutenções que precisam ser feitas no outro, no seu irmão, na caminhada, no dia que se diz hoje, e o coração dele fica inquieto, ele não consegue olhar para aquilo e dizer, tá bom, ou outro fará no meu lugar. Pelo contrário, ele vai orar e o coração dele chora. E ele se derrama em lágrimas em Deus, dizendo, Senhor, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica. Assim se sabe que tu és chamado por Deus. Não existe outra forma senão estar vivo em Deus e saber que estou vocacionado para Deus para fazer a diferença. Para uma alma, para 1000 almas, para 1 milhão de almas. Ou eu posso ser ganhador de almas no meu beco, na minha viela, no meu valado, na minha vila, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, aonde quer que seja. Nem todos têm o chamado de Billy Graham. Oxalá que todos tivessem, mas não é assim. Mas enquanto eu posso fazer, e enquanto arde dentro de minha vontade de fazer algo pelo Senhor, aí está o chamado. É semente que Jesus falou que vai nascendo. E esta nasce, frutifica e dá frutos. 1 a 30, 60 e 90. Vai frutificando. Mas para isso temos que estar ligados na videira verdadeira, porque de nós mesmos nós não damos frutos. Por isso, a diferença que eu falei no início. Há pessoas que têm o chamado para a salvação e outras vocacionadas. Agora, a certeza, não tenha dúvidas, meu irmão. Não tenha dúvida, minha irmã, meu irmão, que vai arder dentro de si uma vontade, que muitas vezes até vai te tirar o sono, de fazer algo pela vida espiritual de alguém. É isso. Perfeito. É isso. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça de uma coisa muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, afinal de contas, tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse podcast que a gente faz aqui, é para se conectar com vocês, claro, levar a palavra de Deus adiante, mas é necessário, a gente precisa do seu like, a gente precisa para que o YouTube entenda que o nosso assunto é relevante, que o nosso assunto ele precisa ser divulgado e atingir outras pessoas, assim como está te atingindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e nos encontramos até a próxima. E não se esqueça, nesse domingo agora, porque hoje é sexta, né? E é sexta-feira. Domingo agora temos convidado, temos a missionária Fernanda e temos o apóstolo Valdenir. Esperamos vocês lá. Beijo no Beijo no coração. coração.